Passemos então à parte de desenvolvimento deste exame. Vamos então resolver a primeira pergunta, que normalmente tem a ver com complexo, a primeira pergunta do exame. Portanto, eles dão aqui estes três complexos, Z1, Z2 e Z3. Dizem que o Z1 é uma raiz deste polinómio e eles pedem para determinar as restantes raízes e obtê-las na forma trigonométrica. Então, a melhor maneira de nós conseguirmos, digamos, baixar o grau de um polinómio que tem grau 3 conhecendo uma raiz, será utilizando a regra de Ruffini. Está bem? Isto também funciona em números complexos. Portanto, vou fazer aqui a regra de Ruffini, em que, cá em baixo, claro está, vou meter o complexo Z1. Baixa o número, multiplica, soma, multiplica, e o resto, claro está, vai dar zero. Portanto, o meu divisor, este polinómio aqui, que é o dividendo, fica igual ao divisor, que é z menos 1, atenção, estamos a falar em complexos, vezes o quociente mais o resto. Como o resto está a zero, ficamos apenas com o quociente, que é z ao quadrado mais 16. Portanto, se eu quiser saber as restantes raízes deste complexo, vamos fazer z ao quadrado mais 16 igual a zero. Portanto, no nosso caso ficaria z ao quadrado igual a menos 16, ou seja, z igual a mais ou menos raiz de menos 16. Raiz de menos 16 é raiz de 16, que é 4, vezes raiz de menos 1, que é i. Está bem? Portanto, os meus complexos são mais 4i e menos 4i. A pergunta ainda não está totalmente resolvida, porque temos que apresentar estes dois complexos na sua forma trigonométrica, mas isso é extremamente simples. O 4i está aqui. O menos 4i está aqui. Portanto, na forma trigonométrica, o 4i, o seu módulo facilmente se calcula, dá 4x de π sobre 2, que a distância à origem é 4, e o menos 4i dá 4x de menos π sobre 2, ou 3π sobre 2, como queiram. Está bem? Próxima pergunta. Vamos agora determinar o valor deste n que aqui está, de modo que o produto do Z2 pelo Z3 pertence ao terceiro quadrante e à bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos tentar interpretar isto. Portanto, ele está no terceiro quadrante e na bissetriz dos quadrantes ímpares. Portanto, y igual a x. Eu vou meter aqui o resto da bissetriz atracejado, porque vai contar é a parte que está no terceiro quadrante. Portanto, vamos começar por fazer o produto entre o Z2 e o Z3. Z2 vezes G3, o Z2 é 5i, o Z3 é x de nπ sobre 40. Não se podem fazer produto de complexos que não estejam na mesma forma. Parece-me que aqui o mais adequado é passar este 5i para a sua forma trigonométrica. Dá 5x de π sobre 2, é muito parecido com o 4i, está bem? Dá pouco. E agora como é que se multiplicam complexos? Ora, multiplicam-se os módulos, este tem módulo 1, e somam-se os argumentos. Fica x de π sobre 2 mais nπ sobre 40, e podemos passar este π sobre 2 ao mesmo minador, temos de multiplicar por 20, e fica 5x de 20π mais nπ, tudo sobre 40. Ok, agora qual é o objetivo? Nós queremos mostrar que este complexo pertence ao terceiro quadrante e à bissetriz dos quadrantes ímpares. Em relação ao módulo, qualquer módulo aqui seria fiável. Quer dizer, o módulo pode assumir qualquer valor. O que importa aqui é descobrirmos o valor do argumento. E este argumento tem que valer 180 mais 45 graus. Ou seja, se convertêssemos isto para radianos, seria 5π sobre 4. É só fazerem esta conta, está bem? Isto faz no instante. Quer isto dizer que, para este complexo pertencer ao terceiro quadrante e à bissetriz dos quadrantes ímpares, o seu argumento, que é 20π mais nπ sobre 40, tem que ser igual a este 5π sobre 4, quer dizer, igual, não necessariamente, mais ou menos volta. Está bem? Se aqui metermos 2kπ, porquê? Porque os complexos, em termos da forma algébrica, o A e o B são únicos. Em termos da forma trigonométrica, o módulo é único, mas o argumento não é único. Se nós somarmos ou subtrairmos voltas a um complexo na forma trigonométrica, ficamos com o mesmo número complexo. E agora vamos resolver isto. Podemos, por exemplo, começar aqui por passar ao mesmo minador para desaparecerem os denominadores, e ficamos com 20π mais nπ igual a 50π mais 80kπ. Os π's podemos cortar se dividimos tudo por π. E agora vamos isolar o n. n igual a 30 mais 80k
dando valores a k, eles querem o menor número natural. Portanto, se é o menor número natural, aqui o k não pode ser negativo. Se dermos o k igual a 0, porque senão o n também vai dar negativo, se dermos o k igual a 0, o n dá 30. E este é o menor número natural que verifica estas condições. Está bem? Portanto, o que é muito importante reter aqui é esta propriedade das igualdades de complexos na forma trigonométrica. Eles não têm que ter o mesmo argumento. O argumento não é único. Portanto, eu até digo no resumo que R1 cis de θ1 é igual a R2 cis de θ2 se o R1 for igual ao R2 e o θ1 for igual ao θ2 mais ou menos voltas, mais 2kπ, com k pertencente a z, obrigatoriamente. Vamos agora à segunda pergunta, desenvolvimento. Agora vamos fazer uma pergunta de probabilidades. Portanto, temos uma companhia aérea que vende viagens para Berlim e para Paris. 9 jovens decidem ir a Berlim e escolhem essa companhia aérea. Cada jovem paga o bilhete com multibanco. Sabe-se que a probabilidade de um jovem pagar o bilhete com multibanco é de 0,6. Portanto, esta probabilidade é fixa. Termina a probabilidade de 6 desses jovens utilizarem cartão multibanco. E eles são 9. Portanto, são 9 jovens e queremos saber qual é a probabilidade de 6 desses jovens utilizarem cartão multibanco. Ora, isto tem exclusivamente a ver com binomial. Digamos que é o caminho mais rápido e mais curto para resolver este exercício. Não é o único, mas para mim isto é uma binomial em que o n é 9, o r é 6 e o p é 0,6. Porquê? Porque a experiência está sempre a ser repetida nas mesmas condições. Isto é, cada jovem tem sempre a mesma probabilidade de utilizar o cartão multibanco. Portanto, recordo a fórmula do p de x igual a r. Era n combinações de r, p levantado a r, 1 menos p levantado a n menos r. Portanto, o nosso caso ficaria 9 combinações de 6, 0,6 levantado a 6 e 1 menos 0,6 dá 0,4 elevado a 3. Agora, a partir daqui, é só utilizar a calculadora para obter este valor. Já agora vou também fazer isso no instante. Portanto, 9 combinações de 6. 9 combinações de 6. Vezes 0,6 elevado a 6. E vezes 0,4 elevado a 9 menos 6 dá 3. Portanto, isto dá 0,25 aproximadamente. Como é às centésimas, será 0,25. Portanto, recorda a fórmula, é n combinações de r, p levantado a r, 1 menos p levantado a n menos r. 1 menos p levantado a n menos r. Portanto, no nosso caso, o p era só meter 0,6, o n era só meter 9 e o r era só meter o 6. E está feito, está bem? Continuemos para a segunda pergunta. Portanto, a companhia aérea constatou que 5% dos passageiros que vão para Berlim perdem voo e dos que vão a Paris, 92% seguem viagem, ou seja, 8% perdem voo. E sabe-se que esta companhia aérea, 30% dos bilhetes vão para Berlim. Então, o meu conselho aqui é fazer um diagrama de árvore. Porquê? Porque temos dois destinos, Berlim e Paris, depois podem fazer uma legenda. Berlim é 30%, 0,3%, Paris será o restante, e depois os que perdem. Vou meter aqui Paris, porque tem aquela ideia de probabilidade. E depois há os que seguem viagem e os que não seguem viagem. Até se podia meter um seguem com um tracinho por cima, seguem viagem. E os que não seguem, isto depois torna-se muito simples de resolver com o diagrama feito. Portanto, isso era daquelas perguntas que se resolvem muito melhor com o diagrama do que sem ele. Portanto, Berlim aqui, os que não seguem é 0,05, aqui é 0,95. Os que seguem em Paris é 0,92. 0,92. Os que não seguem é 0,08. Queremos saber qual é a probabilidade de um passageiro que comprou um bilhete de baixo custo perder o voo. Então, os dois caminhos que eu posso fazer para ele perder o voo é o 0,3 vezes 0,05 e o 0,7 vezes 0,08. Portanto, perder é a probabilidade de não seguem. E aqui temos duas hipóteses. Ou ele vai por Berlim e não segue viagem, ou vai por Paris e não segue viagem. Eles querem isto sobre a forma de dízima. Podemos fazer estas contas e depois passar à fração e simplificar a fração. Aliás, nem é preciso, é só fazer a conta. 0,3 vezes 0,05, 0,3 vezes 0,05, mais 0,7 vezes 0,08. E vemos quanto é que isto dá, 0,071.
0,071. Está feito. Mais uma pergunta de probabilidades. Agora, uma que envolve mostre que. Portanto, nós queremos mostrar que a probabilidade de B condicionado por A é maior ou igual do que aquela expressão que está ali. Eu vou tentar pegar no lado esquerdo e comparar com o lado direito de modo a chegar àquela expressão. Portanto, a primeira coisa era de esperar, não é? Vamos utilizar aqui a probabilidade condicionada. Depois, uma vez que o lado direito tem aqui P's de B's, o que eu posso utilizar é o teorema 5. Já agora o teorema 5 é este. Dá P de A mais P de B menos a probabilidade de interseção. Aliás, este teorema, se eu passar a interseção para aquele lado e a reunião para aquele, fica praticamente igual. Só que com as reuniões e interseções trocadas, claro. Então eu posso escrever P de A mais P de B menos a probabilidade do A reunido com B sobre o P de A. E agora vou separar pelo menos a primeira fração, que é para aparecer aquele 1 que ali está. E fica 1 mais P de B menos a probabilidade do A reunido com o B sobre P de A. Só estou a comparar, está bem? Já aqui tenho este 1. Aqui a questão não tenho mais, mas isso facilmente se passa para o menos. É só trocar de sinal tudo o que está em cima da fração. E já fico com a reunião com sinal mais e o B com sinal menos. E agora, para acabar, eu sei que a probabilidade da reunião é menor ou igual do que 1. Como está com sinal menos, se eu multiplicar esta expressão por menos 1, a probabilidade da reunião com sinal menos é maior ou igual do que menos 1. Portanto, eu posso trocar ali a reunião por 1 e fica igual menos 1 menos P de B sobre P de A. E está feito, está bem? Porque eu sei que esta reunião é menor ou igual do que 1, como está com sinal menos, vai ser maior ou igual do que menos 1. Está bem? Este menos vem daqui. Este menos atrás vai aparecer aqui e influencia este 1. Portanto, eu consegui chegar à expressão utilizando essencialmente 3 pontos. O teorema 5, a probabilidade condicionada e o facto da probabilidade da reunião do A com B ser menor ou igual do que 1. Este não é o único caminho aqui. Também podiam tentar pegar no lado direito e tentar chegar ao lado esquerdo. Aliás, até vamos fazer isso. Podemos fazer isso no instante. Só para verem um caminho diferente. Portanto, vou começar por passar aquele 1 para o mesmo denominador e fico com P de A menos 1 menos P de B, menos não, mais P de B, porque este menos afeta tudo o que está no traço de fração. Ora, isto é, de certeza absoluta, maior ou igual, menor ou igual do que... Porquê? Vou voltar a fazer a mesma coisa. O P de A reunido com B é menor ou igual do que 1. Se eu multiplicar por menos 1, ou melhor, se passar o menos 1 para um lado e o P de A reunido com B para o outro, eu fico com isto. Então, isto que aqui está, o menos 1 é menor ou igual do que P de A reunido com B. Mais P de B. E isto é o teorema 5, novamente. Só que com a interseção, isto dá o P de A condicionado por B. Portanto, estava para pegar num lado ou pegar no outro. Era a mesma coisa. O que era aqui importante era utilizar esta propriedade. Isto seria talvez a parte mais delicada desta pergunta. Lembrarem-se que a probabilidade da reunião era menor ou igual do que 1, porque a reunião, quer dizer, qualquer probabilidade é menor ou igual do que 1. Tá? Próxima. Vamos calcular o máximo desta função no intervalo desde 0 até 20. Então, como é que nós vamos calcular o máximo de uma função? Como é com métodos analíticos, vamos precisar de derivar esta função, igualar a 0 e construir o quadro de sinais. Eu vou meter aqui o Corel Painter, porque vamos precisar de fazer alguns cálculos. Vamos calcular primeiro o t' de t. A derivada de 15 é 0. Aqui temos que fazer a derivada do produto, porque temos o produto de duas funções. Portanto, a derivada que está do lado esquerdo dá 2 vezes 0,1t. Portanto, no fundo dá 0,2t é levantado a menos 0,15t. Depois, menos... Porque menos, quer dizer, posso meter mais, mas depois vai ficar negativo, porque a derivada é exponencial, temos que derivar o que está em cima e voltar a meter a função toda outra vez. Portanto, vou multiplicar 0,1t ao quadrado por menos 0,15 e meto a função toda de novo. Portanto, isto no fundo, se eu meter o E levantado a menos 0,15 em evidência, isto vai ser útil para descobrirmos os zeros. Aqui dá 0,2t. Este segundo vai dar, vou multiplicar aqui o 0,1 vezes 0,15. Dá igual a 0,015, 0,015t ao quadrado
E agora vamos fazer os zeros disto. Vamos igualar a derivada a zero. Portanto, no nosso caso, ficaremos com lei do anulamento do produto, primeiro igual a zero, ou o segundo igual a zero. Aqui não é preciso nada. O primeiro é impossível, uma exponencial nunca é igual a zero, é sempre positivo. No segundo é só colocar o t em evidência e rapidamente vamos chegar à solução deste. Eles querem o resultado apresentado depois aos minutos, e em que o t vem aos minutos. Podemos arredondar isto até a uma casa. Isto vem com 20 horas, portanto temos depois que arredondar o resultado em horas e minutos. Era essa a unidade de medida que eu estava a certificar-me ali. Portanto, o primeiro fica t igual a 0 e o segundo fica t igual a 0,2 a dividir por 0,015. Vamos ver quanto é que dá 0,2 a dividir pelo valor que eu calculei anteriormente. Isto vai dar 13,3333. Eles querem com 3 casas decimais, continuamos com 3 casas decimais e agora vamos fazer o quadro de sinais, em que vamos colocar. Notem que o intervalo vai desde 0 até 20, portanto o nosso quadro de sinais convém que esteja de acordo com o contexto do problema, portanto começa em 0 e acaba em 20, e aqui no meio meto o 13,333. Deixem-me só ver se os intervalos são abertos ou fechados. São fechados, portanto este intervalo conta. Os zeros da derivada são este e este. Este é o t' de t. E aqui vamos meter o t. Notem que o que está na derivada, a derivada dá uma função exponencial a multiplicar por uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Portanto, se é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, ela é positiva entre os zeros e negativa nas pontas. Porquê? Porque a exponencial aqui não vai ter qualquer influência no sinal da derivada, porque ela é sempre positiva. Sendo assim, a função sobe e depois aqui desce. Então vai ter aqui o tal máximo que eles queriam que a gente encontrasse. O zero, se a função tivesse definida em R, seria o mínimo, mas aqui eles nem sequer estão a pedir o mínimo. Agora falta acabar a pergunta passando o resultado para horas e minutos. Está bem? Então como é que nós vamos fazer isto? Sabemos que são 13 horas. Agora são 0,333 horas, é a parte decimal que nós vamos passar com uma regra 3 simples para minutos. É muito simples isto. Preocupem-se só com a parte decimal. Portanto, é só multiplicar 60 vezes 0,333, provavelmente dará 20 minutos. 60 vezes 0,333. Sim, aproximadamente 20 minutos. Então, ao final das 13 horas e 20 minutos, é encontrado o máximo da temperatura. E eles não pedem para utilizar, para calcular mesmo o máximo, eles só pedem um instante, portanto não precisamos depois substituir na função. Podia ser necessário fazê-lo, mas neste caso não é preciso. Vamos passar então à pergunta 5. 5.1, eles dizem o seguinte: o gráfico de f admite uma assíntota horizontal. Vamos precisar de calcular esta assíntota horizontal, já o vamos fazer, e depois eles querem intersetar o ponto P com dessa assíntota, vamos intersetar essa assíntota com a reta tangente ao gráfico no ponto da abscissa E. Notem que o E é 2, qualquer coisa, portanto o E pertence a esta função. Portanto, também vamos precisar de descobrir a equação da reta tangente àquela função. Portanto, isto tem essencialmente 3 fases, esta pergunta. Primeiro vamos calcular a assíntota horizontal, este é o primeiro passo. Segundo passo, vamos calcular a equação da reta tangente ao gráfico no ponto da abscissa E, e depois vamos intersetar a assíntota horizontal com essa reta e descobrir quais é que são as coordenadas do ponto P. Ok, então comecemos pela assíntota. Vou puxar também isto um bocadinho para cima. Apagar isto. Portanto, a primeira coisa é calcular a assíntota. Vamos ver o que é que acontece. Como é horizontal, só precisamos de calcular o limite quando x tende para mais ou para menos infinito desta função. Para mais infinito escolhemos a função de cima. Para menos infinito, escolhemos a função de baixo. Para menos infinito é simples, dá 3 sobre menos infinito, que é 0. E aqui também não é muito difícil. Se separarmos em dois limites, fica 2 sobre x, em duas frações. Isto dá 0 e isto também dá 0, porque é um limite notável. Está bem? Portanto, estão as duas 0, já temos a assíntota. Esta não é propriamente a parte mais difícil da questão. Obter a assíntota, neste caso, é y igual a 0.
Próximo. Vamos então calcular a equação da reta tangente, y igual a mx mais b, no ponto da abscissa x igual a e, que é o que eles pedem aqui, no ponto da abscissa x igual a e. Vamos precisar primeiro de calcular o m. Para tal, vamos precisar derivar esta função. Vamos calcular o f' de x. Claro, para x maior ou igual do que 1. Utilizamos aqui a derivada do quociente, que é a derivada do que está em cima, que é 0 mais 1 sobre x, a multiplicar pela que está em baixo, menos a derivada do que está em baixo, vezes o que está em cima. Tudo sobre a de baixo ao quadrado. Portanto, isto no fundo vai dar 1 sobre x vezes x dá x sobre x, que é 1, menos 2, menos ln de x sobre x ao quadrado. Portanto, isto no fundo vai dar menos 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. E agora vamos calcular o m, que é a derivada no ponto E. Portanto, no nosso caso fica menos 1 menos ln de E sobre E ao quadrado. ln de E dá 1, portanto ficamos com menos 1 menos de 1, fica menos 2 sobre E ao quadrado. Portanto, o m já está calculado. Este é o primeiro passo para obter a equação da reta tangente. O segundo passo é calcular o ponto E, f de E. Para isso é só substituir na função e dá 2 mais ln de E. ln de E é 1, portanto dá 2 mais 1, que é 3, sobre E. Com isto já conseguimos obter a equação da reta tangente, que é y igual a mx mais b. Trocamos o y por 3 sobre E. Trocamos o m por menos 2 sobre E ao quadrado. E trocamos o x por E e descobrimos o b. Este E até corta com este e ficamos com 3E mais 2 sobre E igual a B, ou seja, o B dá 5 sobre E. Então, finalmente, temos a equação da assíntota, que é y igual a 0, e a equação da reta tangente, que é menos 2 sobre E ao quadrado x mais 5 sobre E. E agora é só intersetar as duas. Portanto, no fundo, é trocar aqui o y por 0 e resolvemos este sistema. Ficamos com 0 igual a menos 2 sobre E ao quadrado de x mais 5 sobre E. Vou passar o 2 sobre E ao quadrado de x para este lado. Igual a 5 sobre E. Vou multiplicar este por E para desaparecerem os denominadores. E fico com 2x igual a 5E. Ou seja, x igual a 5E sobre 2. A pergunta não é propriamente complicada, era bastantes passos. Portanto, tínhamos que primeiro obter a equação da assíntota, depois obter a equação da reta tangente ao gráfico naquele ponto. Portanto, isto tinha alguns passos. Se vocês tivessem aqui algum cuidado, provavelmente não iriam ter grandes dificuldades em chegar à expressão. E também, no final, intersetar as duas retas obtidas. E estamos já muito próximos do final do exame. Ainda falta aqui outra. Para utilizar a calculadora. Então, primeira, 5.2. Existem dois pontos do gráfico cujas ordenadas são o cubo das abscissas. Vamos interpretar isto. Se a ordenada é o cubo da abscissa, a ordenada é o y, vai ser igual a x ao cubo. Está bem? Ordenada, o cubo da abscissa. E eles querem determinar as coordenadas desses dois pontos. Provavelmente o que vamos ter que fazer aqui é colocar os dois ramos da função na calculadora e intersetá-los com uma terceira função. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Vou meter no y1 esta expressão. No y2 vou meter esta, claro, com um intervalo mais ou menos adequado. Vou fazer isto na Casio, mas as TIs também fazem a mesma coisa. E no y3 meto a função x ao cubo. Está bem? Então, eu vou já passar a explicar como é que isto se faz na Casio. Portanto, a primeira função que eu vou meter vai ser 3 sobre x menos 1. 3 a dividir por, metam parênteses, x menos 1. Isto para x menor do que 1. Portanto, eu vou fazer aqui um intervalito. Vou desde... Portanto, como não dá para meter menos infinito na calculadora, então um número muito grande negativo, até 1. E aqui os intervalos têm que ser fechados. A calculadora esta não aceita os intervalos abertos. Depois, para a outra, a mesma coisa. 2 mais ln de x, é muito parecido, a dividir por x, e agora uma vírgula e metemos o intervalo a começar em 1 e ir até mais infinito. Neste caso metemos um número muito grande, é o suficiente, não é preciso meter números tão grandes, e finalmente metemos a função x ao cubo. Vamos ver como é que isto está
Bem, já dá para descobrirmos os pontos, está bem? Vamos precisar de intersetar, descobrir este aqui e este aqui. É fácil de trabalhar com estas calculadoras. As TIs têm um processo diferente. Nas TIs tem que se meter a função dentro de parênteses, está bem? Eu vou só já agora explicar para quem tiver TIs. Metem a função dentro de parênteses e depois metem a dividir, esta parte é que é esquisita, e depois aqui, por exemplo, podem escrever x menor do que 1. E o menor vão buscar a second e math. É aí que vocês vão buscar os sinais, as desigualdades, está bem? É estranho porque, enquanto que nas Casio mete-se uma vírgula para definir o tal domínio onde ela está definida, nas TIs não, tem que se meter uma divisão. Bem, vamos descobrir agora os pontos de interseção muito rapidamente. Isto é para descobrir com centésimas, às centésimas, 2 casas decimais. Pronto, claro que na folha de exame tinham que fazer o desenho da mesma. Vamos à interseção das duas funções. Esta com a terceira dá o ponto menos 1,22, este é o primeiro. Eu vou escrever aqui no menos 1,22. Portanto, eles só querem a abscissa, creio eu. Vou só ver aqui, confirmar. Eles querem as coordenadas, portanto tem que ser mesmo as duas. Portanto, menos 1,22 diz menos 1,41. Menos 1,41. Este é um dos pontos. Vamos chamar este o ponto A. E o ponto B, façam o desenho, assinalem os pontos, está bem? Quanto melhor e mais bem apresentada for a informação, mais cotação vocês poderão ter na pergunta. Vamos ao segundo ponto de interseção, esta função, aquela que eu chamei y2 com y3, e dá 1,22 e 1,8. 1,22 e 1,80. E está feito. Estão descobertos os pontos de interseção, está bem? Se a janela não estiver grande coisa, quer nas Casio, quer nas TIs, vocês têm o zoom automático. Aqui, por acaso, não facilitou muito. O que é que aconteceu quando eu fiz o zoom automático? A janela ficou muito larga. Vocês vão investigando e tentem arranjar. Por exemplo, eu vou agora aqui meter desde menos 6. Façam experiências até descobrir uma janela que se adeque. Pronto. Já ficou mais ou menos com o aspecto de há pouco. Vão adequando as coisas, vejam o que é que acontece, está bem? A janela aqui no X não está muito larga, se vocês repararem, está desde menos 6 até 6. Mas se estivesse muito afastada e não se percebesse, façam zoom-ins, mexam na janela de modo a conseguir descobrir o desenho que melhor se adequa a este problema, está bem? Não, às vezes é tão importante, aliás, eu considero tão importante meterem bem os gráficos na calculadora, como meter a janela adequada. Para mim são igualmente, têm a mesma importância. Vamos à última pergunta que vai ter alguns cálculos. Depois a 7 é só mesmo para vocês justificarem qual dos gráficos é que é o correto. Portanto, eles dão aqui uma função, que é esta função f de x igual a 4 vezes cosseno de 2x. Dão alguma informação sobre os pontos. Os pontos A e os pontos D pertencem ao eixo das abscissas. O ponto D tem abscissa igual a menos π sobre 6. Eu já vou meter aqui essa informação. 4 cosseno de 2x é este gráfico desta função. Cosseno de 2x. Este ponto aqui tem abscissa menos π sobre 6, para vamos precisar de calcular a ordenada. E o que eles pedem é para terminar qual é o valor da área deste trapézio. Portanto, a área do trapézio é base menor mais base maior a dividir por 2 vezes a altura. Portanto, para calcularmos a base menor é fácil, não é? A base menor é π sobre 6. Atenção que tem que ser positivo, é um comprimento, é uma medida. Porquê? Porque é este valorzinho aqui. A base maior há de ser π sobre 6 mais este bocado que vai desde o 0 até o A. Portanto, nós vamos precisar de calcular as coordenadas do ponto A. Como é que se descobre o ponto A? Igualando a função a 0. Igualamos a função a 0, ficamos com cosseno 2x igual a 0. Onde é que o cosseno é 0? É 0 nos ângulos verticais. Portanto, em π sobre 2, 3π sobre 2, por aí fora. Como nós queremos o primeiro, então vai mesmo ser o π sobre 2 a primeira solução, ou seja, o x vai dar π sobre 4. Então já temos a base maior. A base maior vai ser π sobre 6 mais π sobre 4, convém passar isto ao mesmo minador, vezes 2 vezes 3 dá 5π sobre 6. E agora vamos à altura. A altura vai ser simples. Esta altura é só substituir, porque no fundo é a ordenada do ponto C. Podemos substituir
Na função, porque o ponto C pertence à função, podemos substituir na função por menos π sobre 6 e descobrimos a ordenada do ponto C. Portanto, y igual a 4 cosseno de 2 vezes menos π sobre 6. 2 vezes menos π sobre 6 dá menos π sobre 3. E agora tem várias opções para calcular este valor. Se forem à calculadora, isto vai dar 1/2. Está bem? Se não, também podem considerar o facto do cosseno ser par. Portanto, o menos desaparece dentro do cosseno. E naquele quadro principal do 30, do 45 e do 60, o cosseno de π sobre 3 vale 1/2. Portanto, a altura disto tudo vale 2. E agora já temos tudo o que vamos precisar para calcular a área deste trapézio. Base menor, π sobre 6. Base maior, 5π sobre 6 a dividir por 2 vezes a altura, que é 2. O 2 corta com o 2. Isto, no fundo, vai dar 6π sobre 6, que é π. E está feita a área do trapézio. Não é assim muito complicado, tendo em conta que o ponto C pertence ao gráfico da função, que o ponto A é um zero da função. Portanto, leiam com atenção a informação que vos dão sobre os pontos. Aliás, aqui praticamente que nem era preciso, porque olhando para o gráfico conseguimos perfeitamente saber onde é que se encontrava cada um destes pontos. Só um pequeno reparo aqui quanto à obtenção do ponto A. Se vocês fossem resolver isto com as equações trigonométricas, tinham que igualar o 2x a π sobre 2 mais kπ, e depois davam valores a k, mas era logo o k igual a 0 que dava a primeira solução. Tá bem? Muitas vezes não é preciso andarmos a utilizar equações neste tipo de problemas. Neste caso não era necessário, porque o a era logo o primeiro valor positivo. Portanto, era logo o π sobre 2 aqui o valor válido para conseguirmos descobrir as coordenadas, neste caso a abscissa do ponto A. A última condição é que a soma da função 4 cosseno de 2x com a sua derivada, que é menos 8 seno de 2x, está bem? Recorde como é que se deriva o cosseno. Derivam o que está dentro, que é 2, e depois têm que passar o cosseno para seno, com o menos atrás, claro, o cosseno é enganoso, costuma-se dizer isso. E depois, esta é a função, esta é a primeira derivada, a segunda derivada é derivar isto. A derivada disto dá menos 16 cosseno de 2x. Recorde como é que se deriva o seno. Derivam o que está dentro e passam o seno a cosseno. Aqui não é necessário meter o menos vem daqui atrás. E agora é só fazer as continhas todas. Fica menos 12 cosseno de 2x, menos 8 seno de 2x. E agora, se colocarem menos 4 em evidência, como eles fazem ali, para dar menos 12 aqui tem que ser 3 cosseno de 2x. Para dar menos 8 ali tem que ser 2 seno de 2x. Tá? É fácil. Esta era bastante simples. Comparativamente, claro está, com a 6.1, que dava um pouco mais de trabalho para descobrirmos aquelas coordenadas todas. Finalmente, agora sim, vamos acabar o exame. Na pergunta 7, pedem-nos para justificar, portanto, dão-nos aqui o gráfico da função g, que não tem zeros, é uma função positiva, até tem um aspecto da exponencial. Dizem que a segunda derivada de uma certa função f tem esta expressão que aqui está. O que é que nós vamos conseguir a partir da segunda derivada? Vamos conseguir calcular a concavidade, estudar a concavidade da função. Eu já vou utilizar aquela informação que ali está para conseguirmos chegar à concavidade da função. E também dizem que o f de 1 vezes o f de 4 é positivo. Portanto, eu vou só deixar aqui as funções, vou meter a informação que vamos precisar. F de 1 vezes f de 4 é maior do que 0, portanto tem o mesmo sinal. Sendo assim, a segunda linha está logo eliminada, porque eles depois perguntam qual destes gráficos é que é o da função f. Depois dizem também que o f de duas linhas de x é g de x vezes x ao quadrado menos 5x mais 4. Os zeros desta função são os pontos 1 e 4. Está bem? Esta não tem zeros. Não tem zeros. Esta tem como zeros, se vocês fizerem forma resolvente, tem como zeros 1 e 4. Então vamos fazer o quadro de concavidade, menos infinito, 1, um espaço 4 e mais infinito. Esta é a segunda derivada. Lá está uma parábola voltada para cima, positiva nas pontas, negativa no meio. Ou seja, a função tem este aspecto. Tem dois pontos de inflexão. Primeiro tem concavidade voltada para cima, depois para baixo e depois para cima. Quer isto dizer que a linha 1 também já foi eliminada, porque olhem como é que é a concavidade. Primeiro é para baixo, depois é para cima e depois é que é para baixo. Agora, entre a 3 e a 4, a decisão será a pergunta 3, desculpem, não é a 4, porque a segunda derivada é contínua. Sendo assim, a função também vai ser contínua. Ela é derivável. Ela tem segunda derivada. Aliás, eles dizem que o g
é contínuo. Estamos aqui a fazer a derivada, dá o produto das funções contínuas. Se a segunda derivada existe e é contínua, a primeira derivada também existe e é contínua. Se a primeira derivada existe e é contínua, também a função é contínua. Portanto, a função f é contínua em todo o seu domínio. Está bem? Portanto, nunca podia ser à linha 4. Portanto, vamos recapitular. A linha 2 elimina-se porque o f de 1 vezes o f de 4 tem que ter o mesmo sinal para o seu produto ser positivo, de acordo com o que está aqui dito no último ponto. Depois, as concavidades são mais, menos, mais. No nosso caso, a pergunta 1 não podíamos escolhê-la porque é menos, mais, menos, em termos de concavidades. E, finalmente, entre a 3 e a 4, escolhemos a 3, porque a função nada dá a entender que a função não é contínua em todo o seu domínio, porque se a segunda derivada existe e então a primeira derivada tem que ser contínua, e se a primeira derivada existe e é contínua, então a função também tem que ser contínua. Está bem? Isto está resolvido. O exame. Não há mais perguntas nenhumas. Aqui era só dizer porque é que cada um dos gráficos teria que ser rejeitado. Está bem? A função nunca podia ser contínua e desta forma eliminaríamos a opção 4. Isto está resolvido o exame. Um bocadinho longo, mas consegue-se resolver. Se já tentaram resolver este, agora passem para a segunda fase, está bem? E outros exames, claro. Treinem exames. É dos melhores treinos que vocês podem fazer. Até uma próxima aula.